E aí, gente? Todo mundo bem aí? Vamos lá, hoje a gente vai começar as reações de redox. No primeiro momento, eu não vou priorizar balanceamento por oxirredução. Não vou priorizar por dois motivos principais. Primeiro, é que eu quero começar trabalhando a parte de pilha e a parte geral. E segundo, que balanceamento por oxirredução não é um conteúdo que vem caindo muito nem nos vestibulares tradicionais. Então, não quero, nesse momento, gastar energia com isso. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o cálculo de NOx, que é um tema relevante para o Enem. O Enem já cobrou algumas vezes. Os vestibulares também cobram isso. Cálculo de NOx. Eu já aproveito para dizer que eu vou trabalhar um perfil de cálculo de NOx diferente do que normalmente a gente estuda no ensino médio. Normalmente a gente aprende aquele monte de regrinha. Não, eu vou deixar as regras aparecerem ao longo do tempo. Eu não vou trabalhar um monte de regra para depois a gente começar o cálculo do NOx. Não, eu vou começar o cálculo do NOx e a gente vai introduzindo as regras de acordo com a necessidade. Ok? Vocês vão perceber que com pouco conhecimento a gente consegue desenvolver o cálculo do NOx. Vou trabalhar também a visão geral de oxidação e redução, agente oxidante e agente redutor. E aí a gente entra na parte de pilha. E depois de terminar a pilha, a gente começa a parte de eletrólise. Ok? Vai ser mais ou menos essa sequência. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar, então, a parte de NOx. Pessoal, NOx é o quê? NOx é número de oxidação. Quando a gente trabalha com número de oxidação, tem algumas coisas que é importante. Eu já disse para vocês em outro momento que a gente tem 19 elementos da tabela periódica que a gente tem que conhecer. Entre esses elementos a gente tem hidrogênio, lítio, sódio e potássio, magnésio, cálcio e bário. Só lembrando que eu não estou colocando aqui na sequência dos períodos. Está na ordem, mas não está na sequência dos períodos. Eu estou só distribuindo aí nas famílias. Da família 3A, o boro e o alumínio. Da família 4A, o carbono. Da 5A, o nitrogênio e o fósforo. Da 6A, o oxigênio e o enxofre. Da 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. E da família 8A, o hélio. Então, esses 19 elementos, vocês têm que saber a localização deles na tabela periódica. Não dá para ter só uma ideia, tem que saber onde eles estão, até porque o Enem não vai te fornecer a tabela. Aí vocês vão lembrar o seguinte, uma outra coisa que a gente já viu. Os elementos da família 1A tem NOx mais 1. Os elementos da família 2A tem NOx mais 2. O NOx é o quê? É a carga. É a quantidade de elétrons que aquele elemento tem que perder ou que ganhar. Os elementos da família 3A mais 3, 4A mais ou menos 4, ou seja, ele varia entre valores negativos e positivos, 5A menos 3, 6A menos 2, 7A menos 1. Então, esses são os valores padrões do NOx de cada família dessa. Mas eu digo para vocês o seguinte, quando cair família 4A, 5A e 6A, tenham cuidado. Porque às vezes o NOx vai variar. Ok? Uma coisa que é importante é o seguinte. Substâncias simples possui NOx igual a 0. Outra coisa, a prata, que não está aí nesse rol, é um elemento da família B. A prata possui NOx mais 1. Ok? E terceira observação importante, sempre que tiver hidrogênio, começar o cálculo
pelo hidrogênio. Pronto. Sem a gente perder tempo, como eu disse para vocês, a gente vai priorizar a execução e não as regras. Por exemplo, se eu tiver assim, ó. Qual é o NOx do Cl2, do H2, do ferro e da prata? Se eu quiser saber o NOx desses aí, a primeira coisa, isso aqui é substância simples, porque substância simples é quando é formado pelo mesmo elemento químico. Como todos esses são formados somente pelo mesmo elemento, ó, aqui é um cloro ligado a outro cloro, é uma substância simples. Toda substância simples tem NOx zero. Aqui é um H2, então é um hidrogênio ligado a outro hidrogênio, NOx zero. Aqui ó, é só ferro, não tem outro elemento químico, então NOx é zero. E eu coloquei a prata aqui, porque eu acabei de dizer que a prata tem NOx mais 1. Porém, ela só tem NOx mais 1 se ela estiver ligada com alguém. Aqui, como ela está sozinha, funciona como uma substância simples. Então, NOx é o quê? Zero. Ok? Então, toda substância simples possui NOx igual a zero. Se eu tivesse assim, ó, H2O. Observem essa regra. Eu disse o seguinte, ó, sempre que tiver hidrogênio, começar o cálculo pelo hidrogênio. Então vai ficar assim, ó. O hidrogênio ele é da família 1A. Então o NOx do hidrogênio é mais 1. Pessoal, agora acompanhem, porque aqui é só cálculozinho bem simples. A gente vai fazer de cabeça. Esquece aquele negócio de ficar fazendo a equação do primeiro grau para fazer isso aqui. Senão na hora do Enem vocês vão consumir o tempo de vocês com besteira. Vamos fazer isso só pensando. Ó, se o NOx do hidrogênio é mais 1, eu vou multiplicar por esse valor que está aqui embaixo. De cima para baixo eu sempre multiplico. Então vai ficar mais 1 vezes 2 dá mais 2. Sempre que tiver dois elementos, o NOx de um é igual ao do outro com sinal trocado. Então se aqui é mais 2, aqui vai ser menos 2. Só que o que importa para a gente é esse valor que fica aqui em cima, e não esse valor que fica aqui embaixo. Ó. Quando não tem nada, tem 1. Se de cima para baixo eu multipliquei, se eu pegar de baixo para cima, eu vou dividir. Então, eu vou pegar menos 2 dividido por 1. Vai dar menos 2. Perceba o seguinte, o NOx do oxigênio aqui foi menos 2, o mesmo valor que está aqui. Ó. Mas eu disse para vocês ter cuidado nessa situação. Porque imagina, por exemplo, que apareceu uma água oxigenada. Peróxido de hidrogênio. Se aparecer o peróxido de hidrogênio e eu resolver começar pelo oxigênio, vai ficar tudo errado. Por isso que sempre que tiver hidrogênio, a gente começa pelo hidrogênio. Ó. O NOx do hidrogênio é mais 1. Agora eu vou multiplicar. Ó. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. De cima para baixo, multiplico. Sempre que tiver dois elementos, o NOx de um é igual ao do outro com sinal trocado. Então, se aqui é mais 2, aqui vai ser menos 2. Eu vou pegar menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, o NOx do oxigênio aqui ó, foi menos 1. Aí, se vocês pegarem um livro de primeiro ano, vocês vão ver que lá está dizendo o seguinte, sempre que o oxigênio estiver nos peróxidos, o NOx dele é menos 1. Só que veja que é uma regra desnecessária se eu lembro que eu tenho que começar pelo hidrogênio. Então, eu começo pelo hidrogênio, e aí eu não preciso ficar preocupado com essa regrinha aí, ok? Só para a gente ir trabalhando também a nomenclatura, isso aqui é o que a gente conhece como água oxigenada. Mas que o nome oficial é peróxido de hidrogênio. Ok, vamos pegar um outro caso. Se eu tivesse assim, ó, N2O3. Como é que ficaria esse?
No caso, eu não tenho hidrogênio. Se eu não tenho hidrogênio, a prioridade é do oxigênio. O oxigênio é um elemento da família 6A. Então, o NOx do oxigênio é menos 2. Agora é só repetir a conta. Ó. Pega esse valor, multiplica pelo que está aqui embaixo. Então, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Como só são dois elementos, o NOx de um é igual ao do outro com sinal trocado. Se aqui é menos 6, aqui é mais 6. Só que o que importa para a gente não são os valores de baixo, é o valor de cima. Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar mais 6 e vou dividir por 2. De baixo para cima divide. Mais 6 dividido por 2 vai dar mais 3. Então o NOx do nitrogênio nesse composto é mais 3. Se eu pegasse assim, ó, H2SO4. Como tem hidrogênio, a prioridade é do hidrogênio. Um detalhe, pessoal. 99% das situações a gente vai começar de fora para dentro. Ok? Algumas exceções a gente pode usar o elemento do meio. Mas normalmente a gente começa das extremidades para o centro, a análise. Vou começar pelo hidrogênio, porque se tem hidrogênio, o hidrogênio é prioridade. O NOx do hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Depois do hidrogênio, a outra prioridade é do oxigênio. Então eu vou colocar aqui, o NOx do oxigênio é menos 2, porque o oxigênio é da família 6A. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Para achar o elemento do meio, é só a gente se perguntar assim, ó, quanto falta para esse valor positivo ficar igual a esse negativo? O negativo é 8, o positivo é 2. Quanto falta para esse positivo ficar 8? Falta 6. Então, o NOx desse elemento do meio é 6. Como aqui é 1, ó, e o que vale são os valores que estão em cima, agora eu venho de baixo para cima dividindo. Ó. Mais 6 dividido por 1 vai dar mais 6. Então, o NOx do enxofre nessa substância é mais 6. Se eu pegasse assim, ó, se eu pegasse assim, HNO3, como é que ficaria o cálculo do NOx? O NOx do hidrogênio é mais 1, porque ele é da família 1A. Mais 1 vezes 1 dá mais 1. O NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Agora, para achar o do elemento do meio, é só a gente se perguntar quanto falta para esse valor positivo ficar igual a esse negativo. Se aqui tem 1 para dar 6, falta mais 5. Então, o NOx desse elemento do meio é mais 5. Quando não tem nada aqui, tem 1. Ó. Mais 5 dividido por 1 vai dar mais 5. Então, o NOx do nitrogênio aqui é mais 5. Se eu tivesse assim, ó, Al2, SO4, 3. Todas as vezes que vocês tiverem esses parênteses, eu vou dar uma forma de vocês fazerem isso para ganhar tempo. Mas, primeiro a gente vai fazer padrão, igual a gente está fazendo aqui. Depois eu vou ensinar uma maneira de fazer isso um pouco mais rápido. Como que a gente vai fazer? Sempre que tiver o parêntese, a gente vai multiplicar esse número que está fora do parêntese por esses que estão dentro. Aqui, quando não tem nada, tem 1. Ó. Então, eu vou multiplicar aqui 3 vezes 4 e 3 vezes 1. É como se eu escrevesse essa substância assim, ó. Al2, S3, porque 3 vezes 1 é 3, O12. Veja que eu estou dizendo que é como se essa substância tivesse assim. A gente sabe que não é. Mas para fazer a análise do NOx, vocês podem trabalhar com ela assim. Provavelmente, se isso caísse, ele ia te perguntar qual é o NOx do enxofre. Essa provavelmente seria a pergunta. Então, como é que a gente vai fazer isso? Se não tem hidrogênio,
a prioridade é do oxigênio. Então começa por aqui, ó. O NOx do oxigênio é menos 2, porque ele é da família 6A. Menos 2 vezes 12 vai dar menos 24. Agora eu vou para o alumínio. O alumínio é da família 3A. O NOx do alumínio é mais 3. Se vocês tiverem dúvida, sempre que tiver o parêntese, vocês podem fazer assim, ó. Lado esquerdo positivo, pega esse número que está fora do parêntese e traz para cá, ó. E vai ficar mais 3. Então o NOx do alumínio é mais 3. Mais 3 vezes 2 dá mais 6. Quanto falta para esse valor positivo ficar igual a esse negativo? Falta mais 18. Agora é só pegar, ó, de baixo para cima eu divido. Eu pego 18 e divido por 3, que vai dar mais 6. Então o NOx do enxofre nessa substância é mais 6. Ok? Vamos fazer um outro caso assim. Se eu tivesse assim, ó. Se eu tivesse assim, F2 F3 PO4 2. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Pode fazer igual a gente fez aquela ali, ó. Ou a gente pode fazer de outra maneira. Vou fazer primeiro igual a gente fez aquela. Como tem um número aqui fora do parêntese, a gente vai multiplicar aqui e aqui, ó, que quando não tem nada tem 1. Então vai ficar F3 P2 O8. Pronto, agora a gente vai calcular o NOx. Começa pelo oxigênio. NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 8 dá menos 16. Agora o ferro não é nenhum daqueles elementos da tabela periódica que eu dei. Como o ferro não é nenhum daqueles, como é que eu vou descobrir o NOx do ferro? Desse jeito do esqueminha do parêntese aqui, ó. Sempre que tiver o parêntese, eu posso fazer o seguinte. Esse lado é positivo, eu pego esse número que está fora do parêntese e levo lá para o ferro, ó. Se acostumem a fazer isso, vocês vão precisar fazer isso sempre. Então o NOx do ferro, na verdade, é mais 2. Agora eu multiplico, ó. Mais 2 vezes 3 dá mais 6. Quanto falta para esse valor positivo ficar igual a esse negativo? Se aqui é 6 para 16, falta mais 10. Agora eu pego esse valor e divido por esse, ó. De baixo para cima a gente divide. Mais 10 dividido por 2 dá mais 5. Então o NOx do fósforo aí é mais 5. Ok? Vocês estão vendo que é fácil fazer isso? Vamos pegar um outro caso aqui, ó. Se eu tivesse assim, SO4, 2 menos. Se eu tivesse assim, ó, PO4, 3 menos. Se eu tivesse assim, ClO4 menos. Como é que ficaria o NOx aí do enxofre? Ó, esse sinal de menos, esse valor negativo aqui em cima, ele corresponde ao NOx da substância toda. Quer dizer que essa substância tem um excesso de 2 cargas negativas. Aqui tem um excesso de 3 cargas negativas. E aqui o excesso de 1 carga negativa. Então faz normal, começa pelo oxigênio, ó. O oxigênio é menos 2, que não é esse 2 aqui, ó. Então o NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Sempre que for 2 elementos, o NOx de um é igual ao do outro com o sinal trocado. Então, se aqui é menos 2, aqui teria que ser mais 8. Só que preste atenção, ele está dizendo que tem que sobrar 2 cargas negativas. Para sobrar 2 cargas negativas, quando faz essa continha aqui, ó, aqui tem que ficar mais 6. Porque aí mais 6 menos 8 dá menos 2. Aí sobra 2 cargas negativas. Então, eu sempre subtraio do que eu colocaria aqui o valor que está aqui em cima. Por exemplo, ó, o NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8.
Quando tem dois elementos, o NOx de um é igual ao do outro com sinal trocado. Então, aqui seria mais 8. Porém, está dizendo que tem que sobrar 3 negativas. Para sobrar 3 negativas, eu preciso subtrair esse 3 daqui, ó. Então, sim, 8 menos 3, 5. Então, aqui tem que ser 5, ó. Porque é isso, mais 5 menos 8 dá menos 3. Então, o NOx aqui do enxofre foi mais 6 e o NOx aqui do fósforo foi mais 5. Lembrando que a gente divide aqui, ó. E divide aqui. A mesma coisa aqui, ó. O NOx do oxigênio é menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Sempre que tem dois elementos, o NOx de um é igual ao do outro com sinal trocado. Se aqui é menos 8, aqui é mais 8. Só que aqui está dizendo que tem que sobrar uma carga negativa. Para sobrar uma carga negativa, eu preciso tirar ela daqui, ó. Então, 8 menos 1 vai dar o quê? 7. Quando não tem nada aqui, tem 1, ó. 7 dividido por 1 dá mais 7. Então, o NOx do cloro aqui é mais 7. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Então, essa é a forma como a gente calcula o NOx, o número de oxidação. Isso vai ser importante para a gente conseguir entender se uma reação oxidou ou reduziu. Até a próxima, a gente continua depois.